A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de convidá-los nessa noite para que você dedique esse tempo em adoração, louvor e glória ao Senhor. Os dias bastante complicados e que requer muito das nossas atenções em relação a tudo isso que vem acontecendo, não só no campo da política, que também tem tomado bastante os noticiários, mas principalmente no campo da saúde nacional, que temos sido bastante acometidos de tantas notícias de mortes e também um grande índice de aumento, né, nas questões hospitalares, nas internações, nas UTIs, bem como também nos óbitos, que é algo bastante complicado, em se tratando de que há um ano praticamente nós não tínhamos nada de imunizante e agora que nós já temos alguns imunizantes, né, já disponível de forma nacional, ainda assim é alarmante o crescimento, né, do contágio, o crescimento dessa pandemia, né, e também a forma como tem se agravado com pessoas tão próximas de nós. Então, que oremos nessa noite, de forma geral. Nós temos o nosso grupo do Clame a Mim, que tem bastante pessoas pedindo também orações pelos seus entes que ou estão com suspeitas, ou foram positivados, ou que já estão em vias de tratamento, e que assim o Senhor possa estender as tuas mãos e também nos dar o livramento, e nos guardar, e nos proteger, e nos livrar, para que também não sejamos alcançados por tão grande, né, tormenta, e que o Senhor nos livre e nos proteja. Assim como os nossos irmãos que foram acometidos, que nessa noite o Senhor venha também visitá-los e trazer a cura, a restauração da sua saúde, aqueles que estão se recuperando em casa, mas também aqueles que estão nos hospitais, que o Senhor possa estender as suas mãos e até lá e chegar à cura e fazer com que essas vidas sejam restauradas. Em alguns momentos já temos notícias muito boas, e em outros momentos ainda temos que aguardar a boa ação do nosso poderoso Deus, porque sabemos que abaixo dele a nossa vida está totalmente voltada e entregue em suas mãos, e que dependemos única e exclusivamente dele. Então oremos nessa noite, nesse sentido. Oremos pelos nossos irmãos, oremos pela nossa nação, oremos por toda essa questão politizada que tem trazido muitos danos no campo da saúde, mas no campo mental também. Tem muitas pessoas revoltadas, pessoas que estão perdendo suas coisas, e a gente vê um campo político bastante enviesado no quesito de prejudicar a população, prejudicar a sociedade, e, por outro lado, cresce ainda mais a questão da injustiça, né, desse rancor da injustiça, porque a gente vê tantas coisas de forma muito errada sendo tratadas como corretas, e as corretas sendo tratadas como erradas. Então, isso a gente percebe. Não precisa ser um expert no campo do direito, nem tampouco, né, ter um diploma de doutorado no campo do direito para entender que muitas dessas decisões tomadas são politizadas apenas para favorecer e prevalecer aqueles corruptos, enquanto a minoria que não tem tanto poder aquisitivo acaba sendo massacrada e muitas vezes até deixado à margem. Então, que a gente ore pela justiça que não falha, que é a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela é isônica, né, de forma igual para todos, e que não escolhe a cor, não escolhe quem
quem tem mais recursos, simplesmente ela é derramada em prol de todo aquele que o busca e o teme. Que nessa noite sejamos agraciados pela justiça daquele que não tem nenhum favorecimento, aquele que não faz meramente por ocasional ou por questões colocadas ou para favorecer um ao outro, mas aquele que derramou a sua vida em prol e por amor de todos, que a gente possa ser agraciado por essa justiça que não falha. Pai, no nome do Senhor nós oramos nessa noite, e eu convido os nossos irmãos que estão em seus lares, e com tanto agravamento de toda essa questão da pandemia, mas também, ó Senhor, ó Deus, a gente vê de tão de perto, ó Senhor, essa forma, sabe, Deus, tão drástica dessa doença, tão se aproximando, e ao mesmo tempo, por outro lado, a gente vê uma crise política, uma crise econômica, a gente vê uma crise de justiça, a gente vê, sabe, nós enxergamos e acabamos, sabe, Deus, de forma impotente, olhando para todas essas coisas que têm ocorrido na nossa nação, de forma tão clara, tão evidente, ó Senhor, ó Deus, telejornais e mídias, muitas vezes, evidenciando o errado como certo e o certo como errado. E isso tudo tem trazido muitas ironias, muitas raivas, muitos ódios em muitos corações, e que o Senhor nesta noite visite os nossos irmãos, que muitas vezes, por conta de toda essa massa, foi de alguma forma prejudicado, seja ele no campo de finanças, no campo da profissão, seja ele no campo familiar, que o Senhor nessa noite seja a nossa justiça e a nossa restituição. Que o Senhor, ó Deus, venha confortar os nossos corações de forma que entendamos, ó Senhor, ó Deus, que tudo isso de alguma forma foi previsto, ó Pai, porque este mundo ele jaz no maligno, e que todo aquele, ó Senhor, ó Deus, que está nesse mundo e que olha para as benesses desse mundo, sabe que há um preço muito alto a se pagar, ou até mesmo, Senhor, que se venda, que se dobre, que se coloque, que se, sabe Deus, se prostre diante de toda essa idolatria chamada mundanismo, chamado, sabe Deus, uma sociedade totalmente corrompida e que busca apenas o seu próprio bem, apenas o seu próprio sucesso, e que muitas vezes, ainda que tenha que massacrar, ainda que tenha que de forma injusta condenar, eles assim o farão para que os seus bens, para que as suas vidas sejam evidenciadas de forma, sabe Deus, próspera. E sabemos que tudo isso acaba sendo de uma forma, Senhor Deus, já proferida na Tua Palavra, e que não precisaríamos, Senhor Deus, olhar para isso tudo de forma atônita, porque já é estabelecido que esse é o final dos dias e o final dos tempos. Que a Tua igreja e o Teu povo nessa noite, ó Pai, e durante todo esse tempo, nesse segundo momento em que vivemos dessa pandemia, onde ainda temos o imunizante, e ainda assim muitas vidas estão se perdendo, mesmo, ó Senhor, ó Deus, com a disponibilização e até mesmo a criação desses imunizantes, coisa que já não tínhamos, ó Deus, no primeiro momento dessa doença. Estamos perdendo ainda muitas pessoas, ainda não sabemos o porquê e por causa, ou qual é a causa disso tudo, se é apenas por questão de rebeldia, ou até mesmo por questão, Senhor Deus, permissiva, mas o Senhor conhece todos os corações e não julgamos. Apenas oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão acometidos, de alguma forma, Senhor Deus, dessa maldita, ó Senhor Deus, doença que tem se agravado a cada dia mais, e que tem levado muitas pessoas queridas, que tem agravado a doença de muitas vidas, ó Deus, deixando-os, ó Deus, à beira da morte. Muitos estão nesse exato momento na UTI,
ó Senhor, ó Deus, buscando, ó Pai, sabe, o fôlego da vida para que, sabe, possa se reerguer, e que nessa noite o Senhor venha tomar, ó Pai, essas vidas que estão nas UTIs, e que muitas vezes, mesmo lá, faltam, ó Senhor, ó Deus, os recursos para que as suas vidas sejam muito bem tratadas, sejam muito bem assistidas, ó Pai, que o Senhor prepare também essa frente, ó Deus, que tem tratado nessa pandemia, os médicos, os enfermeiros, o Senhor, ó Deus, o sistema de segurança, todos aqueles, ó Senhor, ó Deus, que de alguma forma estão na linha de frente, ó Pai, tratando e cuidando, ó Deus, de uma população que são, ó Senhor, ó Deus, os socorristas, ó Senhor, ó Deus, em momentos tão críticos. Que o Senhor, ó Deus, venha visitá-los, guardá-los, ó Deus, porque muitas famílias perderam entes, ó Deus, já trabalhando nessa frente, já estando nessa frente, onde não tinham a opção, onde não tiveram, ó Senhor, ó Deus, opções de dizer não apenas, ó Senhor, ó Deus, na fé e na força do Senhor, foram em frente trabalhar para que outras vidas pudessem ser assistidas e até mesmo, Senhor, ó Deus, serem tratadas, e com isso muitos pagaram com a própria vida. Que o Senhor nessa noite conforte os familiares, ó Deus, e as famílias de todos aqueles que de alguma forma foram afetadas com a perda durante todo esse tempo. E que de alguma forma o Senhor venha consolar e confortar, e sabemos que tudo está no controle das suas mãos. Que o Senhor venha tomar os nossos governantes também, ó Pai, com todo esse sentimento beligerante que tem se criado durante todo esse tempo, e que no meio disso tudo tem uma população que é, ó Senhor, ó Deus, totalmente impotente, e que ainda que possa, sabe, clamar, ainda que possa, sabe, Deus, gritar, ainda que possa muitas vezes, ó Senhor, ó Deus, protestar contra tudo isso, ainda assim, sabemos, ó Senhor, ó Deus, que o socorro imediato através desses imunizantes estão diante desses homens, ó Pai, que muitas vezes favorecem a propina, favorecem a corrupção, mas eles de alguma forma acabam negligenciando a vida. Que, ó Senhor, ó Deus, para essa sociedade, para essa população, o Senhor venha chamar, o Senhor venha ser o nosso Deus todos os dias, embora tenhamos um grande número, ó Pai, de evangélicos na nossa nação, e ainda assim, infelizmente, não conseguimos fazer a diferença que seria o necessário para que essa nação fosse melhor, para que essa nação o conhecesse, para que essa nação pudesse ser impactada pelo amor e verdade do Teu Evangelho. Mas enfim, ó Pai, oramos para que o Senhor derrame do Teu poder sobre todo aquele injustiçado, sobre todo aquele que nessa noite, ó Pai, tem estado, ó Senhor, ó Deus, no estado de medo, no estado de angústia, e que o Senhor seja o socorro bem presente no dia da angústia e na tribulação, porque sabemos que as Tuas mãos não falham, que o Teu cuidado não falha, que o Teu poder ele é inimaginável, e que a Tua soberania está e opera sobre as nossas vidas, e que tudo aquilo, ó Deus, está no controle do Senhor, e que nada escapa do controle das Suas mãos, que possamos entender de forma ainda que dura, de forma ainda que dolorida, de forma que ainda, sabe, Deus, venha ser muito difícil, mas entender os Teus projetos e o Teu alvo e a Tua vontade, ó Pai. Para a honra e glória do Teu nome, visita os lares, ó Deus, que nessa noite estão passando por momentos difíceis economicamente falando. Aqueles, ó Senhor, ó Deus, que perderam seus empregos, que tiveram contratos suspensos, ó Deus, que de repente tem passado até por necessidades e muitas vezes, ó Pai, acabam não solicitando ajuda, acabam não levantando suas mãos, pedindo socorro. Que nessa noite o Senhor venha também, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, revelar e também, ó Senhor, ó Deus, trazer ao conhecimento dos Seus, todos aqueles, ó Pai, que têm passado por necessidades, que têm passado por problemas, sabe Deus, seja ele na ordem financeira, na ordem, sabe Deus, alimentar, seja ele na ordem psicológica, como a Simone bem tratou no domingo, ó Pai. Que o Senhor venha ser, ó Senhor, ó Deus, aquele que derramará do Teu poder sobre essas vidas, e que haja o espaço, e que haja, sabe Deus, a abertura para que o Teu poder tão majestoso, tão glorioso, invada e entre nessas vidas, e que trate, e que cuide, ó Senhor, ó Deus, e que conforte e console. Pai, precisamos mais do que nunca
a cada dia mais dessa tua mão tão poderosa, tão majestosa sobre as nossas vidas, porque sabemos hoje, ainda aqui, repetindo, sabe, Senhor, ó Deus, as palavras do teu servo, se não for ao Senhor, há muito já teríamos sido consumidos pelos nossos inimigos, e hoje sabemos, mais do que nunca, que se a tua mão de poder não tivesse sobre as nossas vidas, já não mais existiríamos. E hoje a nossa existência, ela se dá porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Senhor dos senhores, é aquele que domina, é aquele que reina em nossos corações. Para a honra e glória do teu santo nome, te louvamos, ó Pai. Amém. Quero compartilhar com os irmãos um texto capítulo 6 de João. Enquanto os irmãos procurem, peguem suas Bíblias, seus smartphones. Versículo 60. Continuamos orando pelos enfermos, orando pela nossa nação e pelas igrejas, né? E temos muitos ministros acometidos de enfermidade, né? E ontem eu compartilhei, pela graça de Deus, a gente tem esperado muito que Deus opere, né? E um pastor conhecido nosso, na verdade, o pastor Aécio já tinha postado do pastor Mário Fonseca, da sua melhora contínua, e ontem também soube do nosso pastor também amigo, conhecido, na verdade, o nosso pastor Isaac Sixu, que também já tem uma grande melhora considerável, ainda requer alguns cuidados, mas que a boa mão do Senhor tem o guardado e o livrado, e continuamos orando porque para que os nossos ministros sejam restaurados, aqueles que foram acometidos de alguma forma e sejam restaurados dessa enfermidade também, como bem outros também os nossos irmãos, e todos aqueles que têm se manifestado através do Clame a Mim, que nós o conhecemos, né? Capítulo 6 de João vai dizer assim, versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem poderá suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Então é um tempo que a gente percebe que já na época de Jesus, o formato do segmento, o formato de como o sentimento que o impulsionava, os impulsionava a seguir Jesus, e ele vai falar um pouco disso no próprio capítulo 6, por volta do verso 25, um pouco para baixo, um pouco para cima, onde ele vai dizer que o segmento, a forma de o seguir, ele se dava no campo das atuações e no campo do resultado propriamente dito, das bondades, dos milagres, das curas que o Jesus ele praticava, que ele trazia como algo que isentava a população e aquela sociedade da dor, do desespero, né, e do sofrimento. Então, partindo desse pressuposto, o chamariz do seguir Jesus virou um sinônimo de não sofrer, um sinônimo de não passar por dificuldades, um sinônimo de não ter fome, um sinônimo de não passar privações. E esse sinônimo
causado por uma mente deturpada, uma mente não conversa, onde ela entende que a proximidade de estar em Jesus ou próximo de Jesus lhe daria a abstenção de todos esses males, acaba descaracterizando a missão integral daquele que veio para salvar o que se havia perdido. Que essa é a missão de Jesus. Então, quando Jesus ele vai, através do seu ensino, através da sua mensagem, ele vai radicalizando a mensagem dele, onde ele vai começando a pregar aquilo que não agrada, ou dizer aquilo que de fato não agrada, ou de fato trazer a mensagem revelada, de forma que as pessoas mentalmente seguidoras apenas pelos sinais não entenderiam e não seguiriam a Jesus, pelo fato do que essa mensagem não pode ser revelada àquele que busca materialidade. Essa mensagem não pode ser revelada para aquele que busca apenas a prosperidade. Essa mensagem ela só pode ser revelada para aquele que de fato vive a conversão, vive a verdade, vive a entrega, vive a submissão, vive o arrependimento, vive, a devoção em Cristo. Não é para os curiosos, não é para aqueles, os historiadores, que essa mensagem será revelada. A mensagem revelada, ela é para aqueles que foram impactados pela verdade única e central, trazendo o homem das suas trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Para esses, a mensagem, quando chegou, impactou, derrubou todas as tapas, as vendas dos seus olhos, e lhe mostrou a verdadeira luz. Então, quando Jesus ele prega de forma mais radical, mais assim, forte, espanta, mas quando a gente vai olhar para o tipo de mensagem que Jesus, para a qual eles estão dizendo que dura é esta mensagem, que dura é esse discurso, que dura é esse momento, quem o poderá entender? Nós vamos olhar para uma mensagem que visa uma vida propriamente dependente de Jesus. Porque na condução do cristianismo, no continuismo do cristianismo em relação ao que Jesus vivenciou, ele deixa muito bem claro, e quando a gente lê o livro no capítulo 6 de João, isso fica mais nítido ainda, embora muitas vezes Jesus o tenha repetido isso, ele vai dizer: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E eu, de certa forma, abri um parênteses numa das aulas que eu dei a semana retrasada, e se a gente der sequência nesse pensamento, der sequência nessa ideia, der sequência nessa missão de que Jesus veio fazer aquilo que apenas aquilo, e não mais do que aquilo, e apenas a vontade daquele que o enviou, seguindo esse mesmo pensamento e essa mesma temática que Jesus utilizou para a sua vida, como propósito de vida, como missão única, essa seria uma continuidade do nosso cristianismo, onde as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas atitudes, elas deveriam ser exatamente apenas para aquele que nos enviou. Ainda como servos, ainda como pessoas
literalmente que dizem pregar e viver e falar e até mesmo servir a Deus, nós, como servos, somos os servos mais independentes, mais autônomos da face do sistema escravo que já existiu. Porque nessa questão de servo, escravo e senhor, quando a gente olha para esse sistema lá atrás, né, a gente vai ver que o escravo ele não tinha a sua vontade própria. O escravo não dava ordem ao seu senhor. O escravo ele não era autônomo nas suas decisões e atitudes, apenas ele servia e servia. Mas quando a gente traz essa realidade para dentro do cristianismo, né, o cristianismo contemporâneo, nós vemos que isso foi desfragmentado de uma forma que o servo, por mais que ele diga que vive o evangelho, que serve a Jesus, que a sua vida é de Jesus, ele ainda é muito autônomo nas suas decisões. Ele ainda toma decisões propriamente mencionadas e impulsionadas pelo velho homem, pela velha vontade, aquele velho ser, e que ainda não morreu, e que muitas vezes ele é suscitado de acordo com o que determina o momento. Então Jesus está dizendo, olha, é um momento, e já passou, que assim como eu vivo pela causa do Pai, aquele que vive em mim tem que viver pela minha causa, tem que viver por causa de mim. Tem que saber que a sua continuidade, o seu ar, tudo aquilo que você prospecta de vida, ele só é possível através de mim. Ele só vai ser realizado se de repente for da minha vontade. Ele só será, concretizado se de repente estiver coadunado com o meu querer. Quando a gente começa a olhar para essa mensagem nesse âmbito, nós entendemos que, como servo, e dessa forma, como é desenhado, como é escrito, como é da vontade de Deus, como deveria ser as nossas ações em relação ao cristianismo, nós entendemos que nós, como cristãos, viveríamos de forma totalmente dependente de Deus. E aí Jesus vai falar, sem mim, nada podeis fazer. Então, uns versículos antes, e a gente não vai voltar muito, porque também não há tempo hábil para isso, mas eu vou comentar apenas algumas partes. Ele vai dizer assim, no versículo 54, por exemplo, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Quando a gente olha Jesus se autodenominando a fonte de água viva, quando a gente vê Jesus se autodenominando nesse mesmo texto como o pão da vida, e ele vai falar assim, olha, aquele que se alimenta de mim, aquele que tem o seu sustento, aquele que tem as suas forças,
aquele que tem, sabe, o seu vigor restaurado através do alimento que eu produzo, daquilo que eu coloco ou daquilo que eu produzo na sua vida como alimento sustentável, esse vive por minha causa. Esse vive em detrimento a mim. Esse vive para que eu seja exaltado. Esse vive para que a obra e o resplendor da glória de Deus seja, sabe, evidenciado nos seus atos e ações. Então, quando a gente olha para esse texto e a gente vê essa palavra de forma tão clara, de forma tão, sabe, nítida, sabe, não trazendo tantas peculiaridades, mas de forma tão reta, dizendo, olha, se você se alimentar de mim, você não terá outro objetivo de vida, senão eu, senão a mim. Quando nós temos objetivos de vida terceiros ou terceirizados, obviamente a gente vê um Cristo também secular ou secundário na nossa vida. Porque outras coisas, outros sentimentos, outras situações, elas tomam o lugar daquele que é soberano. Porque ele já não nos alimentamos mais daquele que deveria ser o nosso retroalimentação diária, a nossa retroexistência, aquilo que, sabe, produz todos os dias algo diferente em nós. Quando isso ele é totalmente deixado, ou muitas vezes trocado, ou muitas vezes colocado em segundo plano, todo o resto faz sentido. Tudo nos causa medo. Tudo nos faz temer. Tudo nos faz parar. E aí Jesus vai dizer: este é o pão que desceu do céu, dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Quando a gente vê Jesus centralizando a mensagem nele, onde não haverá espaço e nem opções de aderir ou aditivos, onde a centralidade é Ele, onde a vida é Ele, onde a santidade é Ele, onde a verdade é Ele, e não há aditivos, não há lugar para outros, não há lugar para outros sentimentos, não há lugar para outros ídolos, não há lugar para outras vontades, não há lugar para outros desejos, não há lugar para outras, sabe, ações que não seja Ele. Esse discurso fica duro. É difícil seguir. É difícil, sabe, neutralizar a humanidade, os desejos humanos, em detrimento a um Deus, em detrimento àquele que fala, aquele que prediz, aquele que revela. Quando a gente olha para esse texto, e é claro que nesse exato momento da história, nesse exato momento da nossa situação, nós temos essa revelação que o Deus nos tem falado. Que através de Jesus, o Deus tem nos falado, para nós, essa mentalidade, essa concepção de quem está falando, da forma como está falando, e qual é a origem e sabe, o sentido para onde Ele quer nos levar, hoje para nós é muito mais claro. Conceber isso nesse exato momento e saber que tudo é por Ele, para Ele, hoje para nós, de forma, sabe,
revelada de forma que as nossas vendas foram tiradas, e que hoje, ao olhar para o texto, nós entendemos da espiritualidade, da vida que esse texto produz, do impacto também que ele nos chama para uma responsabilidade, e até mesmo para a abstenção de muitas coisas, para que vivamos de forma única e centralizada todo o nosso ser, toda a nossa vontade, todo o nosso fôlego, seja para o adorar, o bendizer e o exaltar. Hoje se torna muito mais visível isso para nós. Então os discípulos vão dizer para Jesus: duro é esse discurso, é duro demais para nós, é difícil não vivermos as nossas vidas mesmo sendo escravos. É difícil abrir mão, abdicar daquilo que a gente gosta de fazer quando a nossa carne pede, porque o nosso Senhor fala que não, porque o nosso Espírito Santo vai dizer que não é apropriado, porque, a vontade de Deus, ela é outra e não aquela. Em determinado momento, essa escolha nos é dada, essa escolha é colocada, porque já não andamos mais como cegos, com vendas nos olhos, mas agora, nesse exato momento, nós temos a revelação plena daquilo que é bom e daquilo que é mal, daquilo que leva à vida e daquilo que leva à morte. E se o pender do nosso coração está exatamente para aquilo que é contrário à vontade daquele que nos criou, automaticamente tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele revela, tudo aquilo que ele protesta em relação a nós, tudo isso é muito pesado aos nossos corações não convertidos e às nossas mentes muitas vezes cauterizadas. O discurso, me desculpe a expressão, se torna muito chato de ouvir, porque já não mais vai produzir vida em nós, porque a nossa vida já se esvaiu por conta das decisões, por conta das escolhas. E Jesus vai continuar dizendo para eles: isso que eu vos digo vos escandaliza? Imagine quando eu começar a dizer a vocês aquilo que é propriamente do reino dos céus. Então o tempo é muito mais complicado, talvez, para nós hoje, porque talvez você tenha se aproximado de Cristo durante esse tempo pandêmico, para que Ele te proteja da pandemia. Talvez você tenha o escolhido nesse tempo pandêmico, para que Ele guarde a sua família da falência. Talvez você tenha, escolhido, tem se declinado ao cristianismo, talvez para que você seja protegido e a sua família seja protegida de não ser alcançado por N razões ou por N, resultados ou efeito que tudo isso tem causado na sociedade, mas que de repente você imagina que como aquele simbolismo do Antigo Testamento, e que você estando na sua casa, ou que de repente você colocando uma plaquinha: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ou que de repente você imagina que muitas vezes, como muitas igrejas oferecem tantos patuás para que você coloque atrás da porta, para que você unja os umbrais da porta, isso tudo vai te proteger, e de repente a enfermidade já está lá. E você imagina que esse Deus, Ele não tem poder para te proteger, porque você fez tudo o que lhe mandaram fazer. Mas você esqueceu de fazer aquilo que Ele te mandou fazer. Você ouviu ordenanças de homens, com suas ações protetoras, que mais passaram muitas vezes, e na sua totalidade, de mandingas protetoras, e que não te protegeram.
Quando o discurso de Jesus, independente de qualquer ação, de qualquer situação, de qualquer caos, ele vai dizer: se alimentem de mim. Se alimentem daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, daquilo que eu produzo. E vocês viverão por minha causa. E talvez a sua vivência hoje, na causa de Cristo, é para que você não seja afetado por nenhuma dessas ações mundanas. E quando passar tudo isso, pastor, quando passar tudo isso, meu evangelho ele esfria e eu vou viver minha vida porque é assim que deverá ser. Eu não mais preciso daquele que me protegeu. Eu não mais preciso do escudo. Eu não mais preciso da religião. Quando eu precisar, de repente, eu encontrarei novamente. E de repente, o discurso de Jesus é: vivam por minha causa. Assim como eu vivo por causa do Pai, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. E quando a gente percebe que se alimentar de Jesus é fazer aquilo que está dentro da vontade do que Deus, porque em determinado momento ele vai dizer: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu maior alimento, aquilo que me produz força, ânimo, aquilo que me levanta, aquilo que me coloca de pé, aquilo que me faz existir, é fazer a vontade daquele que me enviou. Longe talvez estejamos de tão grande plenitude vivenciar esse cristianismo desta forma. Longe talvez estejamos de chegar tão próximo do que esse texto diz. Mas tão próximo desse texto agora, podemos nos aproximar de um arrependimento e vivenciar aquilo que foi escrito, que está escrito e estará escrito para a eternidade. Não é tarde para olhar para o texto, se arrepender e fazer. O que não podemos é, como cristãos, viver municiado pelo mundo, viver pilhado pelo mundo, viver pelo que o mundo demanda sobre nós, viver pelo que esse mundo ele coloca sobre nós, porque aí já não há mais o Senhor dos senhores, é o Senhor do mundo determinando as nossas cargas. E uma vez ele diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Não mais tomemos esse mundo como carga. E nem sempre, ao estar ao lado ou estar em Jesus, vivenciando nele, receberemos as mensagens mais belas, receberemos os sims, receberemos fraternos amores e até mesmo mensagens de confirmação ou até mesmo mensagens de motivação. Porque talvez em algum momento você ouvirá duras mensagens e essas duras mensagens lhe servirão para demonstrar com quão grande amor Ele nos amou. E o fato de ser duro conosco é para que nós não nos percamos e que Ele ama a quem Ele corrige, a quem Ele ama. Que o Senhor Jesus nessa noite tome as nossas vidas, tome os nossos anseios e que, ainda que seja duro, o tempo, as circunstâncias, as palavras, é o melhor remédio que podemos receber nesse exato momento. Por mais que ainda não tenhamos o imunizante da pandemia, mas que a gente possa contar com o melhor imunizante espiritual da nossa trajetória inteira, que seja essa palavra viva e eficaz
digna de toda aceitação. E ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez você não precise dessa vacina agora. E eu não estou dizendo que você não deva se vacinar. Mas o imunizante que você precisa hoje se chama Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. E que você seja totalmente consumido nessa noite por essa mensagem chamada Palavra de Deus. E que você olhe para ela, e que você busque ela, e que você, se deleite nela. E você verá como ela o imuniza de tantas e tantas coisas que até hoje tem lhe causado muitos danos. E que você verá o quão bom ela trará resultados em suas vidas. Não estou dizendo que você se tornará rico. Estou dizendo que você se tornará uma pessoa melhor. Rica não, melhor. Porque essa palavra tem poder para isso. Feche os seus olhos. Agradeça ao Senhor nessa noite. Que o imunizante que vem da parte dEle, que nos cura de toda a enfermidade do pecado, que nos tira, que dissipa todo o mal, que dissipa todo o medo, que dissipa toda a ação escravizadora do mal, do pecado, de tudo isso que esse mundo tem ocasionado, seja ele psicológico, seja ele mental, seja ele sentimental, seja ele até mesmo no campo, de finanças, profissionais, seja lá qual for. Que o nosso maior imunizante hoje seja essa palavra, amanhã seja essa palavra, e depois seja essa palavra. Que antes mesmo de toda e qualquer vacina que nos imuniza de todos os vírus, de todas as enfermidades, que sejamos sadios, principalmente espiritualmente falando. Convenha nos agradar a Deus. E eu não estou minimizando a imunização em tempos de pandemia. Eu até lamento por ainda não ter para todos os brasileiros, para todas as faixas etárias. Eu olho com muito lamento isso tudo. Mas não podemos nos deixar abater. Que enquanto esse imunizante pandêmico não chegue até a nossa faixa etária, que estejamos protegidos por aquele que nos guarda através da Tua palavra. Pai, te agradecemos nesta noite. Que o Senhor tome a sua igreja, o Teu povo, esta nação. Há uma guerra que se instalou, direita e esquerda. Infelizmente, muitos têm sofrido, muitos têm padecido no meio disso tudo. Mas que o Senhor, através da Tua verdade, possa, estabelecer o Teu juízo, a Tua justiça, sobre esta nação. Que o Senhor venha realizar a justiça aos injustiçados. Que o Senhor venha mostrar, Pai, aos escalões dos altos da nossa justiça, que a justiça maior é o Senhor. E que eles apenas existem, porque o Senhor os deixa existir. Apenas isso. Que eles entendam que se não for o Senhor, nada eles podem fazer. Que nada eles conseguem, entender. Que tudo aquilo que muitas vezes eles projetam como justiça própria, nada tem a ver contigo. Que o Senhor tome a nossa nação. Que o Senhor tome, Deus, as nossas igrejas, que muitas vezes têm se politizado também, se misturado, e que às vezes têm perdido a sua essência durante todo esse tempo, com medo de ser perseguidos, com medo de se posicionar de forma, Pai, posicionar de forma protestante,
porque há um medo de ser perseguido, porque há um medo de muitas vezes as portas serem fechadas, mas a tua palavra fala, e o Senhor diz através dela, que as portas do inferno não prevalecerão. Que sejamos mais ousados, não por, ideologia A ou ideologia B, mas por uma única causa, que se chama a verdade da tua palavra, que ela seja anunciada, sem nenhuma identificação, sem nenhuma, ideologização, mas que ela seja pregada de forma genuína, e que isso, ó Senhor, ó Deus, traga a verdade a esta nação. Que o Senhor visite as nossas igrejas, os nossos líderes, e que, de alguma forma, o Senhor levante a tua igreja e desperte a tua igreja com voz profética, tocando a trombeta, sabendo que os dias são ruins, mas que no Senhor estamos guardados e livres de todo esse mal, porque ainda que eles fechem as igrejas, a maior igreja já existente somos nós, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que a comunhão de Deus e Pai, a doce e divina consolação do Espírito Santo do Senhor, hoje e sempre, a igreja imunizada através da palavra do Senhor, diz um amém, amém. Deus abençoe a todos, nos vemos no sábado e no domingo, amém.